Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Vamos colocar de pé nesse exato momento. Que você pega a sua Bíblia, você abrisse em 1 Crônicas, capítulo de número 16. A sua Bíblia, o seu smartphone. Vamos dar um pouquinho escurinho aí. Nessas horas o celular ajuda, né? Primeiro livro de Crônicas, capítulo é o número 16 e o versículo é o número 31. Diz assim a palavra do Senhor: que os céus se alegrem e a terra exulte, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Ressoe o mar e tudo o que nele existe, exultem os campos e tudo o que neles há. Então as árvores da floresta cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. 34. Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Clamem: salva-nos, ó Deus, nosso Salvador. Reúne-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome e fazemos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo exclamou. Aí você vai dizer na tua versão, quando eu disser então todo o povo exclamou, você vai dizer: que exclamação é essa? Amém? Então todo o povo exclamou ou disse: oh, glória! Amém e louvado seja o Senhor, né? Algumas versões parou no amém. Alguma disse amém e louvado seja o Senhor. Maravilha, queridos. Queridos, nós estamos aqui, esse texto vem falar, me lembrou de um reguezinho que tinha lá na Igreja Batista, que é uma música assim: alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, e digam-se entre as nações que o Senhor reina. Aí começa: aleluia, aleluia. Eu gosto de um reguezinho, dá uma alegria, né? É bom, né? Essa é a alegria, querido. A maior alegria do Senhor é ver os seus filhos reinando. Me ajuda a pregar aí e fala o seguinte: a maior alegria do Senhor, fala para quem está do seu lado, é ver você reinando. É ver uma coroa sobre a sua cabeça. Amém? Você sabia que lá nos céus Jesus não tem coroa? Ele tirou a coroa e falou: aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vida. Ele vai tirar a coroa dele e vai colocar sobre a sua cabeça, porque ele já é rei. E ele é rei dos reis. E nós reinaremos com ele. E de fato, nós estamos aqui, queridos, para entendermos um pouco mais também sobre esse reinado. E como fica feliz o coração de Deus, sabendo que o povo dele é um povo livre. Amém? Você é livre? É um povo livre, é um povo festivo. Nosso Deus é um Deus de festa, nosso Deus é um Deus de alegria. Nós estamos aqui para celebrar e exaltar o nome do Senhor. E a alegria dele é a nossa. E aí a gente percebe o seguinte: não tem como deixar papai alegre e o filhinho não ficar alegre, hein? Papai fica alegre, você fica alegre. Amém? Dá a mão para quem está do seu lado. Vamos orar uns pelos outros nesse exato momento. Vamos dedicar aqui uns 3 minutinhos de oração, tá? E aí você fica bem relax, fecha os seus olhos, abençoa essa pessoa em nome do Senhor Jesus, abençoa este lugar, ministra sobre este lugar a tua fome. Em nome de Jesus, nós não somos espectadores, nós somos adoradores, proclamadores da glória do Senhor. Papai amado, nós te desejamos, Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, meu Pai, nesse dia. Somos gratos ao Senhor pela tua misericórdia, como diz a tua palavra. Nós te rendemos graças porque sabemos que o Senhor é bom o tempo todo. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, a nossa maior alegria é ver cada pessoa daqui recebendo uma porção do teu santo nome. Por isso vem encher o meu irmão com a tua presença, para aquele que nunca experimentou dessa maravilha que é a tua presença. Dê experiências espirituais para o teu povo como sinal
sinal da tua presença manifesta sobre nós, meu Senhor. Ó Deus, e se entrou um coração abatido neste lugar, que possa sair daqui transbordando de um renovo, de uma alegria, de uma determinação para avançar em todas as áreas da sua vida, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar nesse dia. Desde já te agradecemos, meu Pai, pela vida, Senhor, desse povo tão abençoado, pastor Josué e sua equipe, meu Senhor. Somos gratos ao Senhor pela vida deles. Que o Senhor venha usar nesses dias que estarão conosco de uma maneira tremenda, abençoada, poderosa. Ó Deus, e que os louvores entoados aqui possam fazer cadeias quebrar. Eu já vejo cadeias quebrando e posso escutar o barulho, Senhor, das correntes caindo por terra, porque onde tem um altar de adoração ao Senhor, todos os altares levantados aos outros deuses têm que cair por terra. Por isso nós erguemos um altar, o Deus vivo, o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, é o mesmo Deus que opera nesses dias. Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e serás eternamente. Enquanto os louvores estiverem entoados aqui, vai liberando cura no físico, vai liberando cura em cada órgão, Senhor, que necessita de cura, vai liberando, Senhor, alegria sobre as mentes que estão atribuladas e aprisionadas, meu Pai. Nós assim oramos. Vamos iniciar o momento agora de dedicar toda a nossa devoção ao Senhor, em adoração, em palavras, em cânticos espirituais. Receba com aroma suave em tua santa presença. Que ninguém oferte ao Senhor aqui ofertas de louvor mancas, meu Senhor, mas que este lugar esteja tomado por gratidão. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amado? Dá um abraço apertado, pelo menos 3 pessoas aí, em nome de Jesus. Fala assim: deixa a glória do Senhor te pegar. Aleluia. É noite de celebrar a Deus, é de dançar sobre toda a dor. Em nome de Jesus. Pastor Josué, meu amado, seja bem-vindo. Pastor Josué vai estar apresentando aqui os meninos também, com liberdade. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês, tá, queridos? Amém. Pode ficar à vontade aí. Descer o rock and roll. Abençoe em nome de Jesus, querido. Boa noite, queridos, graça e paz. Olha aqui nós de volta. Estivemos com os irmãos no ano passado e agora o Senhor nos traz de volta para estar um tempo maior juntos aqui, e creio que esse tempo vai ser precioso, amém? Eu queria te dar um conselho, que você se prepare, porque em Atos 2 a Bíblia diz que eles estavam reunidos em um lugar, e quando de repente desceu do céu o som como de um vento impetuoso. Deus tem dessa. Ele tem os seus de repentes. Ele pode te pegar em um de repente desse. É algo súbito, ó, desceu, pegou. Então, esse é o nosso tempo, esse é o nosso momento. Esteja livre em Deus, na presença do Senhor. E nós vamos adorar juntos, tá? Eu não sei se eu falei para você quando eu estive aqui na igreja da outra vez, mas o louvor, ele não muda Deus. Deus já é imutável. Deus, ele já é pleno. Mas quando nós adoramos, o louvor muda a nossa circunstância, muda a nossa vida, muda a nossa alma. O louvor nos tira de uma condição de fraqueza e nos leva para uma condição de força em Deus. Amém? Glória a Deus. Pegue na mão do irmão do lado só mais uma vez. Só mais uma vez. Aleluia. E ministre sobre o coração dele, diga para o Senhor que tudo aquilo que Deus planejou para a vida desse irmão, nesses dias aqui, que possa vir à existência em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, comece a ministrar sobre ele. Um tempo de intercessão já foi feito aqui, mas comece a interceder sobre ele. Senhor, fortaleça meu irmão. Ó Deus querido, que ele esteja atento para esse tempo aqui, que ele esteja atento, Pai, para o que vai acontecer durante esses dias, Pai. Que tudo aquilo, Senhor Deus, que já foi planejado nos céus, venha à existência aqui na terra, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Vai orando, querido, aí. Amém? Levante sua voz. Aleluia.
eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, era com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Digno de louvor, tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de louvor, tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Declare: tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor, tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de louvor, tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a ti nossa adoração.
louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, tu és digno de louvor, tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém? Pastor Lucas disse que nós somos um povo feliz, um povo alegre. Então, eu vim de um berço batista, e na batista eu não podia dançar, mas eu dançava lá. E eu dançava e batia a cabeça, e pai falava assim, ele não ligava não, ele falava, meu filho, como é que essa cabeça sua não sai do pescoço, meu filho? Mas ele gostava, né? E assim, eu creio que a gente pode celebrar o Senhor, como o pastor Lucas falou, com alegria no coração, amém? E nós somos aquele povo que manifesta a alegria do Senhor na terra. Então nós vamos tentar aqui fazer algumas aqui alegres celebrações para a gente celebrar o Senhor, amém? Se você não conhecer, porque são mais antigas, né? Essa é coisa para mim, pastor Lucas, aquela que ele cantou aqui, eu quase nem lembrava mais. É a geração Coca-Cola, a geração Nutella quase não, né? Mas enfim, vamos ver, né? Preparado, irmão Daniel, hein?
encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, toca-me, eu quero te sentir. Vem, abraça-me, vem, abraça-me, vem, abraça-me. Todo que quando chego pra te encontrar, quando estou dá vontade de pular e dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular e dançar. Amém? Aprendeu aí? Já sabia essa? Aleluia. Então nós vamos pegar valendo agora, viu? Valendo. Amém. Valendo mesmo, diga. É nóis. Vamos valendo. Agora, vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar com tua glória,
ti. Não é assim quando a gente olha para Ele? Quando eu te ver, quando eu te contemplo, fez mais semelhante a ti. Eu só quero ver você. Vamos lá! O que é que os anjos veem e os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem e fazem cantação? O que é que os anjos veem e os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem e fazem cantação? Quero olhar a face. Vamos lá, vamos esquentando a turbina aí. Quero olhar a face. Quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face que primeiro me amou. Quero olhar a face do meu Criador, aquele que primeiro me amou. Um grito pra Ele. Aleluia. Estamos esquentando, hein? Estamos esquentando. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que nós devemos aguardar o fruto, devemos aguardar a vida do Senhor, assim como o lavrador espera o fruto da terra. E Tiago 5,7 relaciona a vinda do Senhor como uma forte chuva. E nós cremos que nós estamos às vésperas de um poderoso derramar de Deus, um poderoso avivamento. É algo que, aquilo que a gente tenta fazer em 30 anos, quando o Senhor derramar esse avivamento e abrir os céus, nós vamos conseguir fazer coisas em um mês que nós não conseguiríamos em 30. Porque a esfera do céu, quando ela é aberta, e o Senhor deixa escapar um pouquinho assim, ó, da esfera para a terra, coisas acontecem extraordinariamente. Assim como Ele abriu um pouquinho dos céus em Toronto, um avivamento que durou 15 anos, e mais de 300 milhões passaram por aquele lugar. Muitos líderes, pastores saíram dali, como Heidi Becker e outros, saíram daquele lugar empoderados pelo Espírito Santo de Deus. Outros lugares como Pensacola e outros lugares onde Deus deixa escapar um pouco da sua glória. E o Brasil está com a palavra tão forte a respeito de que nós estamos às vésperas de iniciar um poderoso avivamento na terra. Todos os profetas têm apontado e têm dito que o Brasil, ele vai dar o pontapé nesse avivamento. E quando o Senhor me mostrou o tanto de almas que eu ia ganhar para Ele, eu falei, isso é muito, é demais. Eu não tenho condições de ganhar esse tanto de alma, porque o número é muito alto. Mas quando Ele me mostrou, quando Ele falou através dos profetas, que nesse avivamento global Ele vai salvar 1 bilhão de almas, eu falei, não, aí agora ficou pequeno para mim. Porque, irmãos, eu creio na palavra profética. Eu creio que Ele pode abrir o céu sobre a cidade de Candiba, assim como Ele abriu lá em Nínive, e até os animais tiveram que jejuar. Então, querido, nós temos que estar na expectativa para isso, suspirando por esse momento.
E é por isso que nós cantamos o cântico, vem meu amado. Nós esperamos com paciência. Nós aguardamos o Senhor. Eu te espero com paciência, te aguardo. Vem, meu amado. Eu te espero com paciência, te aguardo. Minha paixão por ti só aumenta mais. Minha paixão por ti só me faz te querer muito mais. Minha paixão por ti só aumenta mais. Minha paixão por ti só me faz te querer muito mais. Vamos declarar? Minha paixão por ti só aumenta mais. Minha paixão por ti só me faz te querer muito mais.
minha paixão por ti só aumenta mais. Minha paixão por ti só me faz te querer muito mais. Aleluia. Vamos aguardar nele e ele vai vir. Aleluia. Nós vamos ministrar um cântico enquanto você vai poder adorar com dízimos e ofertas, tá certo? Alguém vai estar providenciando aí da melhor forma para que você possa semear, tá ok, querido? Sangue precioso lá naquela cruz, já me purifiquei, minhas vestes já lavei, toda a minha culpa já confessei, o meu pecado e dor, todo o mal que fiz já foi esquecido. Hoje sou feliz, posso me aproximar do trono pra adorar. O sangue de Jesus garante o meu lugar. Fui lavado no sangue da cruz, teu amor me alcançou, Jesus. Existe mais condenação. Hoje estou salvo, estou liberto. Limpo eu estou no sangue de Jesus, sangue precioso lá naquela cruz, já me purifiquei, minhas vestes já lavei, toda a minha culpa já confessei, meu pecado e dor, o meu pecado e dor, todo o mal que fiz já foi esquecido. Hoje sou feliz, posso me aproximar do trono pra adorar. O sangue de Jesus garante o meu lugar. Fui lavado no sangue da cruz, teu amor me alcançou, Jesus. Não existe mais condenação. Hoje estou salvo, estou liberto, recebi o teu perdão. Fui lavado no sangue da cruz, teu amor me alcançou, Jesus. Não existe mais condenação. Hoje estou salvo, estou liberto, recebi o teu perdão. Aleluia.
Isso, querido, podeis acomodar, por gentileza. Amém? Vocês estão animados, sim ou não? O negócio aqui é bater dor de cabeça, né? Amém? Queremos louvar a Deus e somos gratos a Deus por todo o amor, né? Que essa equipe maravilhosa vem nos oferecer, né? Uma oportunidade de adorar juntos e juntos oferecermos esse louvor para feito ao Senhor. E agora nós vamos ter uma ministração através das danças. A equipe de dança preparou uma coreografia de uma canção que é bem conhecida por nós, que diz que Deus não está morto. Amém? Nós não servimos a um Deus que nada pode fazer. Servimos a um Deus poderoso e pedimos aqui a perguntar aqui se tá bom esse espaço aqui. Tá bom? Cadê as meninas? Tá bom, tá? Amém. Aleluia! Está vivo o nosso Deus. E prova é essa que ele está vivo, queridos, que hoje nós tivemos um momento muito especial, que foi o batismo. E tivemos novas pessoas aí manifestando, né, a sua cidadania do reino de Deus e fazendo parte dessa família. Mas eu gostaria de convidar aqui, em especial, em primeiro lugar, o nosso irmão Emanuel, aqui à frente. Queria que os irmãos dessem uma salva de palmas ao nome de Jesus por ele. Emanuel, queridos, nós estaremos recebendo ele como cidadão do reino, já é? Né? E agora membro, né, desta igreja. E também juntamente com Emanuel. Glória ao nome do Senhor. Ontem ele já venceu uma batalha, né, filho? Estava orando. Já foi parar na UPA ontem à noite, mas já está aqui conosco. Deus resgatou em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Queridos, eu quero chamar aqui todos os batizados agora, servos do Senhor. Queria chamar aqui esse casal maravilhoso, Aline e Vanderlei. Demônio vai parar de manifestar aqui, viu? Tem uma guilhotina, vai comer aqui agora. Já falei com ele, mano. Se for trazer trabalho de libertação pesada, eu vou levar ele. Amém? Os demais irmãos podem vir, queridos, em nome de Jesus, que eu já estava vendo eles ali. Os demais irmãos que se batizaram hoje, o Juninho, uma turma boa, Adriele, Ravene. Vem cá, nós vamos estar entregando para vocês, Lorena, nós vamos estar entregando para vocês, querido, um certificado Anthony. Um certificado. Você é filho de quem, doido? Sou filho de Selma. Então nós vamos fazer a entrega dos certificados, né? De irmão Vitor para estar entregando para ele. Nós vamos tirar uma foto bem bonitinha, bem legal. E um mimo todo especial aí, ó. Meu Deus. Delícias da Jan. Ô papai, eu vou abrir só um espaço aqui para fazer uma propaganda aqui da irmã. Delícias da Jan. Quando você come, você não quer ficar sem comer mais. Doçura. É diferente, né, velho? Doçura. Aí, ó, tem gente querendo batizar de novo, porque na dele não tinha, velho. Mas a presença de Jesus é uma doçura, cara. É muito bom. Amém? Então, querido irmão Emanuel, já está todo mundo aqui. Queria convidar a igreja, queridos, a estender suas mãos para cá. Nós queremos abençoar, né? Muitos deles, queridos, viveram nas vésperas do batismo momentos difíceis, vontade de desistir, mas estão aqui como guerreiros que são, se propondo a estabelecer o evangelho do reino junto com a gente. Estenda sua mão para cá, me ajuda a orar, queridos, em nome de Jesus. Vou pedir uma pessoa aí que esteja aí, sentindo desejo no coração, levantar um clamor em favor da vida deles e nós vamos concordar.
Pode se assentar, né, pessoal? Boa noite a todos, a paz do Senhor. Desde já nós queremos agradecer aqui o pastor Josué, os músicos. Deus abençoe, a presença de vocês aqui nos alegra muito. O pastor Josué que já esteve conosco ano passado, né? Queremos também agradecer aos irmãos que nos visitam no dia de hoje. Sejam todos bem-vindos, que sintam à vontade, né? Aqui neste lugar, que é a casa do Senhor, amém? Pastor Josué? Hoje nós já louvamos ao Senhor, dançamos, pulamos, batemos cabeça, né, pastor? E agora nós vamos parar para a gente poder receber do Senhor a direção que Ele tem dado para esse nosso querido pastor aqui. Amém. Amém. Vamos estender nossas mãos para o pastor. Vamos estar orando, entregando este momento para o Senhor. Amém, meus irmãos? Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, meu Deus, por esta noite, Pai, essa noite maravilhosa, Senhor. Oh Deus, que o Senhor é bom e a tua força é a nossa alegria, Jesus. A nossa alegria é a tua força, meu Pai, aleluia. Nós te louvamos, te agradecemos, meu Deus, por cada vida aqui neste lugar, Senhor. Oh Deus, que cada um que esteja aqui esteja com o coração aberto, meu Pai. Em nome de Jesus, que possa ser terra fértil. E como igreja do Senhor neste momento, Senhor, nós queremos entregar a vida do pastor Josué em tuas mãos, meu Pai. Usa teu servo, meu Pai. Oh Deus, traga, Senhor, ousadia no Espírito, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, meu Pai, para o Senhor estar guardando ali, meu Pai, a família dele. Oh Deus, ali em Conquista, meu Pai, que o Senhor possa guardar a vida de cada um, meu Pai. Da mesma forma, meu Pai, com a vida dos nossos irmãos aqui, os músicos. Guarda, Senhor, a família de cada um, meu Deus. Oh Deus, que o Senhor possa estar cuidando ali, meu Pai, enquanto eles estão aqui, Pai, manifestando o teu reino, manifestando a tua glória neste lugar, Senhor. E agora nós te agradecemos, meu Deus, porque tu és bom e até aqui o Senhor tem nos sustentado, meu Pai. Amém, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E hoje à noite, logo no término, nós teremos a ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Queridos irmãos, quando nós passamos das trevas para a luz, do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, nós recebemos muitas coisas. A Bíblia diz que a primeira coisa que a gente recebe é um novo coração. E um milagre extraordinário acontece com a gente nasce de novo. E quando a gente nasce de novo, nós recebemos uma coisa muito importante. Essa coisa que nós recebemos do Pai Celestial, que é muito importante, é a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16 diz que nós temos a mente de Cristo. E durante algum tempo o Senhor tem ministrado em meu coração que mesmo tendo a mente de Cristo, mas se essa mente não for ativada, nós vamos viver no reino sem desfrutar das coisas que o reino nos oferece. Por isso que nessa noite eu gostaria de falar com você a respeito de ativando a mente de Cristo. Amém? Digam comigo, ativando a mente de Cristo. Aleluia. Geralmente para a gente ativar algo, para a gente... quando a gente pega um computador, um notebook, e ele está cheio de vírus, cheio de outras coisas, a primeira coisa que precisa ser feita é formatar ele, deletar tudo. E quando a gente vem para o reino, a primeira coisa que o Espírito Santo quer fazer conosco, ou uma das primeiras, é deletar tudo aquilo que a gente recebeu lá fora, todo o vírus que nós recebemos lá fora. Então eu gostaria de ler com você um texto bastante conhecido de todo o povo de Deus,
que está lá em Romanos. Romanos no capítulo 12. Pastor Lucas pediu para que a gente apresentasse os irmãos. Diogo já esteve conosco aqui da vez passada, baterista, irmão em Cristo, ministro de louvor também, ministro de música, dedicado na obra, né? Nós temos Daniel que está no baixo, que assim da turma que me acompanha assim no Senhor, é o mais velho. Eu peguei esse menino novo, sabe? Que menino, né? Buchudo ainda, né? Hein? Ainda tá buchudo ainda, né, mano? É brincadeira, deve porque ele era bem magrinho, né? E Daniel, acho que 16 anos, era? 16, então nós temos uma amizade muito longa, né? E desde sempre ele caminha comigo. Tem coisas que ele sabe de mim, até mais do que Daniela, até questão de comida, de alimentação, né? Ele viajou muito comigo, agora está mais, assim, lá focado em Vitória da Conquista, porque ele é empresário, né? Você tem um empresário viajando com você, não é brincadeira. Então, e aí ele tem para mim, a melhor hamburgueria que eu já vi até hoje, hambúrguer artesanal. Quando você for em Conquista, não cometa o pecado de não ir na Eichenburg, viu? Não cometa esse pecado, porque se você for, aí agora, meu amigo, toda vez que você for lá vai ser de praxe, sabe? E Deus tem abençoado Daniel, louva a Deus pela vida dele, né? Tem Sueli, sua esposa, 2 filhinhos, o Benjamin e a Laura. E o Diogo agora também, nasceu Helena há 3 meses atrás. Está todo mundo agora com responsabilidade aí nas costas para criar menino, né? Eu já casei graças a Deus, o Esdras, e o outro está aqui, Azaf, né? Cadê Azaf? Não, ali Azaf. Azaf esteve aqui da outra vez, né? É o meu mais novo, é uma restituição de Deus na minha vida. É o menino que eu tive para ficar falando assim, apaga a luz, pega a minha sandália, entendeu? Quando eu falo assim, Azaf, ele... Então é isso, gente, estamos aqui. Estou muito feliz de ter sido convidado para estar com vocês. Muito feliz dessa honra, porque eu sei que é muito assim, difícil, né? A gente organizar algo e de uma certa forma, vocês nos dão esta honra de estar com vocês aqui. É muito, muito, muito bom. Tá, gente? Eu fico feliz, muito agradecido. Recebo todo o carinho de vocês. E é isso. Vamos ler então Romanos, capítulo 12. Versos 1 e 2. Romanos 12, verso 1 e verso 2 diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, gente? Querido, assentado mesmo, coloque a tua mão no teu coração. Pai, fale conosco nessa noite. Guia-nos na tua verdade, que a tua palavra possa trazer luz a nós, possa trazer entendimento, possa trazer, Pai, rompimento em nossas vidas. No nome de Jesus, que hoje nós possamos entender mais um pouco daquilo que nós temos em Ti, daquilo que somos em Ti. Em nome de Jesus Cristo, oramos também, repreendemos todo ladrão da semente. Ó Deus, todo inimigo que vem para tentar roubar esse momento nosso, que ele seja aprisionado em cadeias pelo poder do nome de Jesus Cristo, Pai. Nós oramos abençoando cada irmão aqui, cada homem, mulher, as crianças, Pai, os jovens, todos, Pai, que a bênção do Senhor repouse sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, quando nós lemos essa passagem e nós encontramos a palavra, e não vos conformeis ou não vos amoldeis ao padrão deste mundo, nós precisamos compreender que essa palavra mundo, ela tem algumas vertentes na Bíblia. Porque quando no Salmo 24, o Senhor diz assim, o salmista diz, né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo
e aqueles que nele habitam. Aí o Senhor está falando da terra. Quando o Senhor fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele está se referindo a pessoas. Quando Deus fala a respeito das nações, Ele também chama as nações de mundo. A palavra de Deus também se refere a isso. Mas existe uma outra palavra, que é justamente um sistema secular, que é este aqui que Paulo está citando, né? Quando João, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 15, João diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Né? Quando Tiago também fala a respeito da amizade com o mundo, ele está justamente citando esse sistema mundano, secular, e que nós, como filhos do reino, nós, como cultura do reino, nós devemos começar a observar essas coisas que tem lá no mundo, para que nós possamos deletar e começar agora a viver a cultura do reino de Deus. Amém, queridos? Como é que esse sistema começou? Quando Adão caiu, ele entregou a autoridade para Satanás, você sabe disso, né? E daí para lá, a terra começou a ficar muito violenta e o Senhor interrompe aquela geração por meio de um dilúvio e começa um outro povo através de Noé, seus filhos. Só que o bisneto de Noé, um homem chamado Nimrod, ele se levanta, a Bíblia diz Nimrod, como Nimrod, poderoso caçador, diante do Senhor. Só que esse diante do Senhor não era no sentido positivo, mas Nimrod, o nome dele rebelou-se, né? Nimrod, ele começa a se rebelar contra Deus, e ele começa a estabelecer um reino paralelo ao reino de Deus. Aqui no capítulo 10 de Gênesis, nós lemos no verso 9 assim: foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Então no verso 10, nós vamos ver aqui o estabelecimento de um reino paralelo ao reino de Deus, porque até então o pecado não era organizado. Hoje o pecado é organizado, mas antigamente as pessoas pecavam por si só. Por exemplo, hoje, quando se fala de carnaval, existe um sistema organizado. Pessoas saem de cidades para outras cidades e ali existe um pecado organizado, existe uma ação maligna organizada para atrair as trevas, né? Assim como houve um ajuntamento poderoso agora em São Paulo, em 3 estádios, onde a Igreja do Senhor, né, foi convocada para um evangelismo no Descende, e enfim, neste ajuntamento o céu desceu, a glória de Deus foi manifesta. Mas quando se fala de um ajuntamento onde a prostituição, o adultério, enfim, este ajuntamento aí é justamente um pecado organizado. E Nimrod, ele foi o provocador de tudo isso. Aqui no verso 10 de Gênesis 10 diz assim: o princípio do seu reino. A primeira vez que nós ouvimos falar em um reino paralelo na Bíblia é justamente esse homem aqui, Nimrod. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acadicalmé, na terra de Siná. Então, queridos irmãos, esse homem foi quem estabeleceu, Nimrod, todas as religiões politeístas, adoração a astros, adoração aos exércitos dos céus, tudo veio por meio desse homem aqui. Então Nimrod estabelece uma outra religião, ele estabelece um outro reino, e essas religiões, elas são espalhadas através de outras nações e vai invadindo a cultura, até chegar na Babilônia, ou seja, no Egito, na Síria, chega na Babilônia, Grécia, na Média e na Pérsia, até chegar em Roma. E quando Roma é conquistada, é destruída, essa cultura que veio de lá de trás, ela não foi destruída, porque os gregos, os romanos destruíram os gregos, mas não destruíram a cultura grega, né? Então, quando nós estamos nesse período agora, nesse tempo do fim, essa cultura mundana, essa cultura babilônica, ela está como que no seu apogeu, né? E dentro dessa palavra que Paulo disse, e não vos conformeis com este mundo,
nós vivíamos antigamente, né, na minha cidade, nós tínhamos um outro entendimento a respeito do que eram as coisas do mundo. O que fazia parte das coisas do mundo para nós antigamente, né? Lá na minha casa, por exemplo, a gente não podia jogar bola, porque era do mundo. Bola, o pai chamava de o ovo do Satanás, então não pode jogar bola, né? As meninas, tadinha, elas não podiam, lá em casa, não sei se eu já comentei com você, e na cidade também da igreja, tem as irmãs que amarram o cabelo aqui, chamadas irmãs do coque, e lá em casa e na igreja tinha as irmãs dos 3 coques, que era um coque aqui, um outro coque aqui, outro coque aqui, porque não pode depilar é pecado. Então, o secador lá em casa era chamado de trombeta do diabo, né? Trombeta de Satanás. Então, nesse período que nós estávamos lá em casa, vivendo essas lutas, essas batalhas, né? Um dia minha irmã foi visitar uma outra igreja e na época estava na moda aquele cinto bem grosso, né? Isso aqui é coisa lá da geração Coca-Cola para trás, né? Aquele cinto grosso, e as meninas foram entrar na igreja com aquele cinto, e aí o porteiro falou assim, olha, volta para trás suas éguas, sabe? Vocês não vão entrar aqui não. Então tinha essa mentalidade, né? Eu vivi isso, né? Meu pai mesmo não tinha televisão em casa, a gente assistia televisão na casa dos outros, né? E era He-Man numa casa, She-Ra em outra, saía assim procurando Gato Guerreiro e vamos vivendo essa vida, uma vida sofrida no Evangelho. Então assim, as pessoas elas confundiam o que era a cultura mundana, né? E começava muita proibição, e até que nós fomos libertos, graças a Deus. Né? Hoje você pode passar o seu Mary Kay, sua base, ficar bonita, né? Se arrumar toda bonitinha para Jesus e para o seu marido também. E em nome de Jesus vai dar certo, sabe? Arruma que vai dar certo. Em nome de você também que ainda não e já está na idade de arrumar alguém, está profetizado em nome de Jesus. Receba o seu agora em nome de Jesus Cristo. Então assim, a gente fica pensando o que é a cultura no mundo, o que é a cultura mundana, né? É justamente aquilo que nós começamos a enxergar de um tempo para cá. Eu comecei a pesquisar bastante a respeito sobre essa questão da mudança de mente, né? Do renovo da mente, e nós precisamos descobrir, irmãos, o que é a cultura mundana, para que nós possamos começar a deletar essa cultura, para que nós possamos começar a rejeitar essa cultura, para que possamos viver a cultura do reino, para que possamos viver a mente de Cristo, a mente ativada de Cristo. Por exemplo, existem alguns veículos que carregam essa cultura. Por exemplo, a mídia, né? Nós temos visto tantas pessoas trazendo outras formas de pensar através da mídia, né? E aí nós vamos ver Pablo Vittar, né, que é um ícone agora. E aí vamos ver a Anitta. São pessoas que apareceram na mídia como modelos, como ícones. E os jovens começam agora também a correr atrás de viver essa ideologia, né? E nós temos visto desde quando eu tinha meus, acho que 13, 14 anos, eu era novo. Começou a novela Malhação. Então essa novela ela vem perpetuando durante muito tempo e ensinando os adolescentes. Então, foi uma doutrinação a longo prazo, né? Quando eu digo de televisão, não há pecado nela, né? Não há pecado em você ter o seu aparelho, enfim. Mas você precisa saber aquilo que está moldando a mente, aquilo que está doutrinando a sua mente e aquilo que é saudável para você. Porque muitas vezes, irmãos, eu vejo a igreja do Senhor protestando por conta de um beijo gay. Porque rolou um beijo gay, aí a igreja vai protestar. A igreja protestou também por conta do filme Porta dos Fundos, que fizeram agora. Aí houve um grande protesto. Irmãos, é para a gente protestar até a respeito do beijo hétero. A respeito de algumas cenas que aparecem que não são para nós, né? Então a igreja começou a se amoldar a essa cultura, a esse padrão. E começamos agora a achar que a coisa continua normal, e não é normal, sabe, gente? Então nós precisamos começar a olhar para esse tipo de situação e começar a deletar essas coisas das nossas vidas. Eu vivi algumas experiências com
com a TV. Tem 10 anos que eu desliguei a TV lá em casa. Então aí a gente hoje tem uma TV fechada e Daniela fica todo o tempo lá Discovery Home and Health, e aí só vendo construção de casa e gente vendendo casa. Eu falei, meu Deus, como é que Dan consegue, né? Mas enfim, é aquilo que ela gosta, sabe? São coisas saudáveis. E aí a gente tirou a TV de lá de casa porque eu tinha uma experiência, a gente tinha Sky. E na época a comunidade que eu sou pastor estava lá em casa, começou lá em casa, na garagem, e eu estava lá no fundo orando. E aí minha visão abriu e eu vi um demônio no formato de um morcego na garagem. Eu falei, meu Deus, um morcego. E eu comecei a repreender esse demônio, e quando eu cheguei na sala da casa, estava passando o filme de Batman, o Cavaleiro das Trevas. E aí na hora eu falei, o que está passando? Ele falou, tá Batman, um morcego. Então, gente, são coisas que se você for trazer para o natural de hoje, para o normal, talvez você vai dizer, cara, não rola, isso não existe, não tem nada a ver. Mas nós vivemos experiências sobrenaturais com algumas coisas através da Sky lá em casa, e nós decidimos dizer não para ela, e depois disso, assim, aquela paz que já existia foi potencializada. Temos vivido de 10 anos para cá um tempo tão maravilhoso, tão gostoso na presença do Senhor, sabe? A nossa comunhão aumentou bastante. Enfim, uma outra coisa que traz e que molda a nossa mente é o ambiente onde nós estamos. O ambiente que você frequenta pode moldar a sua mente, pode trazer o padrão do mundo para a sua mente. Então, vai depender muito da sua amizade, com quem você está, o que você conversa com essa pessoa, qual é a forma que você age com ela. Se você é influenciador, cara, maravilha. Obrigado, filho. Se você é influenciador, isso é maravilhoso, porque nós fomos plantados no mundo, irmãos. Né? Jesus disse, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E nós não vamos sair daqui, nós vamos influenciar as pessoas, tá bom? Nós vamos influenciar. Gente, nós temos que estar preparados para receber os homossexuais. Temos que estar preparados para receber as pessoas que precisam da gente, sabe? Essa é uma geração que precisa muito da igreja do Senhor. Eu tenho dito lá na comunidade que nós temos alguns projetos sociais, e nós temos atendido pessoas. Mas assim, a gente não atende a pessoa pensando assim, será que ela vai aceitar Jesus? Será que ela vai querer ir na igreja? Não, irmãos. Quando Jesus disse a respeito de tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, Jesus não estava falando, gente, vai lá, prega para o povo. Não, nós temos que ir e fazer o bem sem esperar nada em troca, gente. Então, essa é a nossa postura, a postura da igreja. Temos que estar preparados para receber as pessoas, mas nós temos que ter cuidado com o ambiente onde estamos, porque o ambiente onde você está pode moldar a sua mente. Quantas pessoas lá na minha cidade, pessoas de seus 18, 19 anos, pessoas que derramavam lágrimas na igreja do Senhor, e daí foi para a faculdade, foi fazer história, uma amiga, gente, aquela amiga, ela passava noites de vigília. Né? Ela orava de 12 às 6 da manhã e foi fazer história. Enfim, hoje ela chamou a igreja de um nome tão feio que eu não vou nem reproduzir para vocês aqui. Então, o ambiente, ele pode moldar a sua mente. Principalmente os jovens e adolescentes que estão em fase de formação. Você precisa realmente ter uma mente muito definida em Cristo, ter uma mente muito alicerçada nas coisas do reino dos céus, para que você possa chegar nesses lugares e você ser um transformador de ambiente. Você mudar o ambiente. Porque o nosso desejo, gente, é chegar no lugar e mudar o ambiente. É assim? Amém? O nosso desejo é pisar no lugar e a pessoa falar, cara, comecei a sentir o céu aqui. Comecei a sentir a presença de Deus aqui nesse lugar. Então, queridos irmãos, o ambiente muda a nossa mente. Nós temos que ter cuidado com determinados ambientes que nós frequentamos, porque eles podem moldar a nossa mente. Sabe, uma outra coisa que tem moldado a mente do povo de Deus, e essa é muito séria, é a religiosidade. A religiosidade, ela é muito camuflada. Nós nem percebemos que a religiosidade está presente, sabe? São coisas tão simples, são coisas tão sutis que nos enganam e que a mente de Cristo é desativada por conta da religiosidade, tá? Eu venho de um lar, como eu disse a você,
eu nasci no berço cristão, só o berço era cristão, mas eu não era. Eu tive que ter minha experiência com o Senhor, né? Porque a gente pensa assim, é crente, é filho de crente, mas tem que ter um encontro com Jesus. O meu foi com 7 anos de idade, em uma quarta-feira, me recordo até hoje, como se fosse agora. Eu me encontrei com o meu Salvador. Com 9 anos fui batizado do Espírito Santo. Com 14 anos comecei a fluir nos dons proféticos. Com 16 anos tive um outro encontro com Jesus poderoso, onde ele falou a respeito do ministério que ele estaria colocando nas minhas mãos e que está começando a acontecer agora, tá? Então tive vários encontros com o Senhor. Mas dentro desse período, eu vivi um tempo aprisionado na religiosidade. Eu vivi um tempo aprisionado em coisas que, para mim, eu achava que não podia ser daquele jeito. Não podia acontecer daquela forma, sabe? E é dentro desse sentido, desse assunto, que nós devemos ter muito cuidado com a religiosidade, com aquilo que pode nos aprisionar, tá? Por exemplo, entra uma pessoa na comunidade e essa pessoa não está vestida adequadamente, como você queria que ela estivesse. E os nossos olhares já vão para ela. Isso é terrível. Eu já vi muitas pessoas comentando comigo, inclusive na própria comunidade, que eu sou pastor. Teve uma pessoa que foi lá, e depois eu falei, e aí, querido, como é que foi? Ele falou, cara, foi muito bom a sua palavra, sabe? Louvor, adoração. Mas as pessoas ficam olhando para mim assim, diferente e tal. Então, gente, são coisas da religiosidade que nós precisamos romper para abraçar as pessoas, para abraçar as outras pessoas, para a gente romper com esse sistema religioso, sabe? Quando meu pai, ele chegou em Itambé, a cidade onde eu nasci, e ele comprou na época 2 caixas, uma caixa para contrabaixo, outra caixa para guitarra. Ele comprou uma bateria. Então a turma na época falou assim, o pastor da Batista vai montar uma boate, né? Então era aquele sistema que era forjado naquele lugar. Então, assim, ele botou os instrumentos ali e a gente começou a celebrar o Senhor e era a igreja que tinha bateria, só ela tinha, então foi um avanço para nós aí também. A turma toda ia lá para ver a bateria e tal. Né? Então, mas aí agora, há uma briga, sabe, gente, por coisas tão bobas, né? Por que pintou de preto? Por que preto é das trevas? Sabe, são coisas tão bobas que a gente vê a igreja do Senhor aprisionada dentro desse sistema religioso hoje, sabe, irmãos? E se nós não deletarmos essas coisas e rompermos no Senhor, naquilo que Ele quer realizar em nossas vidas, a gente vai ficar aprisionado, tá? Então, o que eu faço? O que nós vamos fazer? Nós vamos começar a deletar. Tem tantas coisas que nós recebemos na infância, principalmente tantas outras áreas, como família, né? Que é uma outra área que molda a nossa mente, que traz coisas que a gente precisa deletar. As heranças boas familiares, né? Nós devemos permanecer com elas, mas as heranças familiares que não prestam, que não servem, nós devemos deletar também, tá? Então são coisas que vão tirando a nossa mente de Cristo, que vão tirando a nossa mente do alcance da mente de Jesus. Então eu preciso, então, não me amoldar, não me conformar ao padrão deste mundo. E quando você fala de se amoldar e de conformar, é uma forma. Quando você vai fazer aquele bolo redondo com aquele, sabe, aquele chocolate ali e tal, você bota ali uma goiabada mesclado, né? E aí você vai e coloca aquele bolo na forma. E quando ele assa, você vai lá e vira ele e puxa a forma. Ali está um bolo conformado. Ele foi informado, ele foi conformado ali. Da mesma forma, o crente que vem para o Senhor, o filho que vem para o reino, ele continua com a mente mundana, ele ainda está na forma do mundo, no padrão do mundo. Aí a mente de Cristo não pode funcionar nele. E você pode até falar sobre todas as promessas que Deus tem para ele, mas ele não consegue acessar, porque a mente dele está distante da mente de Cristo. Né? Então, não vos amoldeis, mas permita que Deus os transforme pela renovação da mente. E eu vou dizer para você, gente, parece simples, mas não é. Renovar a mente é difícil, porque existem fortalezas na mente da gente que para serem quebradas só o Espírito Santo. Existem coisas que a gente acredita que é daquele jeito, porque eu vim da igreja daquela forma, porque na minha denominação fazia daquele jeito, porque
o meu pastor era daquele jeito, então tem que ser desse jeito. Então, para quebrar algumas coisas que nós recebemos, algumas fortalezas em nós. Gente, olha, eu vou dizer para você, essa questão de, por exemplo, um exemplo simples, né? Falando sobre simplicidade, em 2014, eu estudava bastante, lia muito, e a mensagem bem embasada. E aí um profeta de Colômbia foi lá na cidade, num movimento chamado Overdose, e conversando, a gente foi conversar com ele, ele entregou uma palavra para mim, e dentro dessa palavra ele disse assim, olha, suas mensagens sempre foram simples, continue com elas desse jeito, porque elas são simples, mas são profundas. Então, daquele dia em diante, eu procurei retornar para a simplicidade. Então, Martinho Lutero diz que, quando nós ministramos a palavra, o mendigo precisa entender. O mendigo precisa entender. Então, nessa simplicidade que eu estou falando para você, sabe, dentro disso que eu estou ministrando, quando nós estivemos há uns 5, 6 anos atrás, que ele comentou comigo a respeito disso, eu falei, Senhor, o que tem em mim? O que está faltando de simplicidade na minha vida? E comecei a fazer essa oração para Deus, e o Senhor começou a me revelar tanta fortaleza, tantas coisas que eu precisaria abandonar para que eu pudesse entrar em uma nova esfera, em um novo tempo no Senhor, uma mente renovada, uma mente transformada, uma mente que não julga, uma mente que não aponta, uma mente que não critica, sabe? Uma mente que está disposta a abraçar o pecador, mesmo se ele não fosse salvo, sim, uma mente que está disposta a caminhar com a pessoa em arrependimento. Está entendendo, irmãos? Tudo isso faz parte de uma mente de Cristo, de uma mente renovada, de uma mente transformada. Nós temos que romper com essas estruturas, né, principalmente da religiosidade. Precisamos nos entregar para o Senhor e pedir para Ele, Senhor, aquilo que está me impedindo nesse padrão mundano, aquele que não faz parte da cultura do Teu reino em mim, eu quero te pedir que o Senhor possa me revelar, me mostrar, porque eu quero acessar a mente de Cristo. E quando nós começamos a ativar a mente dele em nós, irmãos, todos os benefícios da cruz começam a fazer parte da nossa vida, já são seus. Todos os benefícios da cruz já pertencem a gente. Mas com a mente renovada, nós começamos a entrar neles. Nós começamos a acessar esses pensamentos, a entender o pensamento de Cristo, entender a mente de Cristo. Tá? Então não vos amoldeis, não vos conformeis com o padrão desse mundo, mas transformai-vos. Deixa que Deus transforme você pela renovação da mente. Porque mente renovada vai acontecer o quê? Nós vamos experimentar. Só com a mente renovada nós conseguimos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Né? Quando Paulo diz assim, eu quero conhecer a Cristo, lá em Filipenses 3:10. Eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, conformando-me com Ele na sua morte. Quando Paulo fala de se conformar com Jesus na morte, isso é forte, porque nós precisamos entender que mente transformada, mente de Cristo, é o que aconteceu com ele. No verso 6 de Filipenses 3, ele começa a dar ali um currículo dele, hebreus de hebreus, israelita, quanto à lei irrepreensível, fariseu, e ele fala tudo isso, eu joguei para trás, eu joguei como perda para ter a Cristo. Então, pense você, um judeu que foi criado aos pés de Gamaliel, um cara que era avançado na frente do seu tempo, na idade dos jovens da época, ele era um cara bem à frente. Então, para que essas fortalezas em Paulo fossem quebradas, né? Houve muito trabalho do Espírito Santo para isso, mas aí ele falou, eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e me conformar com ele na sua morte. Deixa eu te contar uma história. A cruz de Cristo é uma para todo mundo. Não existe uma cruz melhor para Josué. Não existe uma cruz melhor para o pastor Lucas, porque ele é pastor. Não existe uma cruz melhor para a liderança. Eu acho que se for falar de cruz melhor, acho que a nossa é até mais pesada um pouco. Né? Então, a cruz,
a morte de Jesus é igual para todo mundo. Só que tem pessoas que têm tentado transformar a morte de Jesus, o morrer com Cristo, em uma coisa light. Só que, como nós lemos no início do texto, a Bíblia diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o vosso culto racional. Você é de Jesus. Você pertence a Ele. Você não tem mais vontade própria. Não tem mais jeito para você. Você já passou pela cruz. Você já morreu com Jesus. Agora você não pode mais viver segundo a sua mente. Você não pode mais viver segundo o padrão lá fora. Você não pode mais agora ficar pensando assim: rapaz, o que meu amigo vai pensar disso? O que meu colega de faculdade vai pensar? Não, cara, você não pode mais. Você agora pertence a Jesus. Então você agora precisa viver a mente de Cristo. Você precisa viver agora a mente do reino. E na mente do reino, meu amigo, a gente faz muita loucura. Na mente de Cristo, esse dia eu estava no shopping, e uma irmã, aquela irmã batista, né? A gente já conhece assim ô pastor, ora. Quando você estiver orando, ora lá por mim. Estou passando por uma dificuldade. Na praça de alimentação do jovem, eu falei assim: minha irmã, nós vamos orar agora. Eu levantei e falei: Senhor Deus, em nome do teu Filho Santo. Pai, é claro que eu não fiz aquela oração pentecostal, meu Deus e meu Pai. Não. Oração aqui na minha e tal, mas quem estava ali do lado ouviu, né? E aí fiz aquela oração porque o reino precisa ser manifesto na rua. Manifesto no shopping, na fila do banco, na farmácia, aonde você estiver. O reino precisa ser manifesto. A gente precisa mudar essa mentalidade, né? Nas igrejas tem: venha, grande culto de cura. Na sexta-feira, não, cura é todo dia. Libertação na quarta, não, libertação é todo dia, cara. A gente está aqui para expulsar demônio, orar pelos enfermos, ressuscitar os mortos, todos os dias, em nome de Jesus Cristo. E aí depois essa pessoa encontrou com outra pessoa na rua e falou: meu Deus, aquele pastor é doido. Fui pedir uma oração para ele lá no shopping, orou por mim lá na praça. Então, gente, nós precisamos começar a ativar essa mente de Cristo, porque Jesus fazia isso, né? Jesus ministrou muito pouco cura na sinagoga. Faça uma pesquisa nos evangelhos aí. Ele ministrou cura mais fora do que dentro da religião. Então, queridos irmãos, meu desejo nessa noite é um pano de fundo, né? Nós temos falado muito na comunidade a respeito de mudança de mente, a respeito de uma mente renovada, a mente de Cristo. O que Cristo pensa, o que Ele quer, o que Ele fala, qual é o padrão de Cristo para nós, né? Se a gente for entrar e discorrer, vai ficar longo demais. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: existe um padrão aí fora. É o mundo secular. É o mundo que foi gerado por Satanás, e ele usou alguns canais, alguns instrumentos. Este mundo, ele já está no seu apogeu. Quando o Apocalipse diz assim: caiu a grande Babilônia. Quando foi o princípio dessa grande Babilônia? Justamente no texto que nós lemos. O princípio do seu reino foi Babel. Babel é a mesma Babilônia. Então, em Apocalipse, nós vamos ver uma Babilônia caindo. E essa Babilônia não é uma cidade física, não é uma área geográfica. É todo um sistema secular. É todo um sistema diabólico, maligno. E quando o rei retornar, ele vai derrubar esse sistema. Ele vai destruir esse sistema. Mas nós não precisamos esperar Jesus voltar para que essa Babilônia seja derrubada. A palavra nos ordena: sai dela, povo meu. E quando a palavra nos ordena, sai dela, não do mundo, mas sai da ideologia do mundo, né? Sai do padrão do mundo, desse sistema. Tá ok, queridos? Amém? Então, nós precisamos urgentemente acessar a mente de Cristo, porque a mente de Cristo vai trazer cura para você, libertação, vai trazer felicidade, paz, alegria, direção, revelação, conhecimento de Cristo. Nós vamos conhecer Jesus com a mente dele, a própria mente dele vai nos levar para ele. Então, amados, que o Senhor possa, no seu coração, na sua vida, trazer essa verdade, para que você entenda, para que nós entendamos nessa noite. Existe um padrão aí fora. Existe um padrão maligno aí fora. E nós devemos saber aquilo que pertence ao reino dos céus e aquilo que não pertence, porque nós vivemos uma outra cultura. Vivemos um outro padrão. Amém, gente?
Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você. E vamos ativar a mente de Cristo nessa noite. Em nome de Jesus. Jesus, eu quero ser igual a ti. Quero amar quem tu amas. Quero estar onde tu estás. Ter um coração igual ao teu. Coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser a tua voz. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Jesus, eu quero ser igual a ti. Vamos orar juntos. Jesus, eu quero ser igual a ti. Amar quem tu amas. Quero amar quem tu amas. Quero estar onde tu estás. Ter um coração igual ao teu. Ter um coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser a tua voz. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim.
prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Declare: tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Declare: simples como tu. Simples como tu. Puro como tu és. Simples como Jesus. Apenas como Jesus. Humilde como tu. Humilde como tu. Manso como tu. Manso como tu és. Simples como Jesus. Apenas como Jesus. Oh, simples como tu. Manso como tu és. Simples como Jesus. Apenas como Jesus. Oh, humilde como tu. Manso como tu és. Simples como Jesus. Apenas como Jesus. Coloque a tua mão no teu coração. Aleluia. Senhor, estamos aqui diante de Ti. Tua palavra diz que nós temos a Tua mente. A Tua palavra diz que se nós mudarmos a nossa condição de pensar e nós amoldarmos ao Teu padrão, Pai, nós vamos experimentar boa e agradável e perfeita vontade do Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu clamo nessa hora que o Teu Espírito Santo possa ativar em cada irmão aqui, possa ativar em cada pessoa aqui, Pai, a mente de Cristo. A mente de Cristo, Pai. Uma mente que pensa igual Jesus pensa. Oh Deus, em nome do Teu Filho amado, eu clamo, ativa o Teu caráter em nós. Que todas as fortalezas sejam quebradas, fortalezas culturais, fortalezas religiosas, fortalezas familiares, fortalezas geradas através de ambientes que sejam quebradas agora em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome do Teu Filho Santo, nós clamamos agora, Pai, que nós sejamos livres, Pai, livre de todas as amarras, em o nome de Jesus Cristo. Opera em nós a Tua mente, opera em nós a Tua mente, em nome de Jesus. Ativa em nós a Tua mente, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oramos a Ti, em nome de Jesus. Cante comigo. Simples como Tu, puro como Tu, puro como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como Tu, humilde como Tu, manso como Tu, manso como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, apenas como Jesus. Simples como Tu, puro como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh, humilde como Tu,
Receba a mente dele. Seja ativado nele nessa noite. Em nome de Jesus. Nós vamos ter um momento, depois dessa palavra maravilhosa, um momento de cearmos e celebrarmos a morte do Senhor até que Ele venha. Eu queria convidar você a curvar a sua cabeça, a fazer esse exame diante dessa palavra, saber quais são as áreas da sua vida, da nossa vida, que necessita de ser transformado. Eu tenho uma palavra profética para poder dizer a você, dizer que você não é o que sua mente diz que você é. Você não é a sua mente. Você é filho amado do Senhor. Uma pessoa que foi sonhada, desejada, planejada por Ele. E não importa a condição que você tem vivido, ou que a sua mente diz que você é fraco, que você nasceu para dar errado, de que você não vai concluir, conseguir, ou seja, você não é a sua mente. É por isso que o convite de experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade é transformando ela para uma mente de rei, para uma mente de pessoa que governe, que tem o domínio sobre todas as coisas, debaixo do nome poderoso de Jesus Cristo. Não sei a área, mas há uma unção poderosa neste lugar. Eu posso sentir, queridos. Posso sentir o cheiro dele quando ele chega, querendo realizar cirurgia na mente. Quantos anos aprisionados em um pensamento pessimista, um pensamento de derrota. Jesus quer transformar a tua mentalidade em nome de Jesus. A lei do Senhor diz que se algum homem conseguisse concluir toda a lei do Senhor, as centenas de proibições, de permissões que existia na lei do Senhor, esse homem, essa mulher, era dotado pela vida eterna. Pisou um homem que não teve pecado, seu nome Yeshua, Jesus Cristo, a qual nós conhecemos, e ele não obteve pecado nenhum. E Deus já designou desde a fundação do mundo que aquele que tivesse em pecado morresse. Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom que é gratuito de graça de Deus é a vida eterna, é a vida em abundância. Mas a morte foi fazer gracinha com o cara errado. A morte não tinha autoridade espiritual de tocar em Jesus, porque nele não achava pecado. A morte foi engraçar com a pessoa errada. E quando tocou Jesus e tirou a vida de Jesus, ela quebrou um princípio eterno. E essa é a minha parte da história, entender que talvez ela fale assim: vixe, fiz coisa errada, coisa que não era para fazer, toquei no cara errado. E agora? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Não se preocupe, morte, porque se tocou errado, ele ressuscitará ao terceiro dia. Porque ela não tinha autoridade de tocar em Jesus.
mas o próprio Pai o permitiu. Por isso eu não sei qual foi a sentença estabelecida sobre a tua vida que trouxe morte sobre você. Mas não teve outro motivo pela qual Jesus Cristo veio morrer por nós, derramar o teu sangue precioso para nos libertar e curar, que não seja abrir um portal no mundo espiritual para todos aqueles que tivessem acesso através do sangue de Jesus Cristo, tivesse também a vida eterna. O sangue de Jesus está sobre a tua vida. Nós entendemos que a ceia, querido, não é simplesmente um pedacinho de pão, e esse suco de uva ela tem um simbolismo profético e espiritual. Jesus Cristo ofereceu seu sangue e seu corpo para abrir um portal espiritual, para que todo aquele que participasse do seu sangue e comesse do seu corpo tivesse nele a vida eterna. Portanto, eu não sei qual foi a sentença de morte. Não tem uma graça neste lugar aqui. Tem uma graça neste lugar. Tem uma graça neste lugar. Eu não sei qual é a área da sua vida que você diz assim: já foi dado, liberado uma lei que não dá mais para voltar atrás, pastor. Que não dá mais para voltar, porque já foi decretada uma lei. Quer dizer uma coisa: se você está em Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a qual venceu a autoridade que a morte tinha, eu quero dizer que você nele, querido, você tem toda a autoridade de profetizar sobre áreas mortas que sejam ressurretas agora na autoridade do nome de Jesus Cristo. Todas as vezes que nós acessamos através do corpo de Cristo, o sangue, o pão, e nós funcionamos como o corpo de Cristo, nós trazemos a ressurreição para um ambiente. Vocês entendem isso? Entendem isso, queridos? Amém? Entendem isso, queridos? Aleluia. Então, amados, diante dessa palavra profética, você já sabe como funciona. Aqui, pelo menos aqui, e é na nossa família, funciona assim. Se alguém quiser falar mal de nós, pode falar. Mas na nossa família, o único pré-requisito para não participar da mesa do Senhor é ser ignorante sobre o que ela significa. É saber discernir o corpo de Cristo. É saber que o irmão que está do seu lado está aí para te ajudar. A força que você não tem está do seu lado. Saber que até os defeitos do teu irmão são importantes para forjar o teu caráter. Não importa o que aconteça, nunca perca a esperança na igreja de Jesus. Porque ele veio para o mundo, mas quando voltar vai vir buscar a sua noiva. E ele fica muito chateado quando fala daquela que ele veio pagar um preço poderoso, a sua igreja. Não uma placa, a sua igreja, a sua noiva. Eu creio que eu estou falando para a sua noiva. E ele tem ciúme. Eu estou falando, eu estou mexendo com a noiva dele, ele tem ciúme. É dele. Vocês são propriedades de Jesus Cristo. Portanto, eu não posso privar você de participar de algo. Você faz o seu exame pessoal. Perceba o quanto você está nele ou não. E depois disso, vai e come. Não tem coisa mais constrangedora em amor do que você ir chorando, se sentindo indigno de participar dessa mesa. E pegar aquele copo até trêmulo e falar assim: meu Deus do céu, eu nem posso. Olha a minha situação. E essa mesa da graça, essa mesa da comunhão chama todos. Endividados, entristecidos, empobrecidos. Todos venham e comam de graça desse amor, dessa graça. Fiquem à vontade, amados. Você vai pegar o seu pão, o suco de uva e vai aguardar a direção. Na verdade, você já pode ir voltando para o teu lugar, pegando o cálice e vai compartilhando entre irmãos. Vai falando: obrigado, meu irmão, por me suportar. Eu tenho uma aliança contigo.
Vai compartilhando com todos. Limpo eu estou no sangue de Jesus, sangue precioso lá daquela cruz. Já me purifiquei, meus vestes já lavei, toda minha culpa já confessei. O meu pecado e dor, todo o mal que fiz, já foi esquecido. Hoje sou feliz, posso me aproximar do trono pra adorar. Sangue de Jesus garante o meu lugar. Fui lavado no sangue da cruz. Teu amor me alcançou, Jesus. Não existe mais condenação. Hoje estou salvo.